E a Bíblia diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. Veja o detalhe desse texto, porque a Bíblia fala de duas pessoas aqui que subiam para orar. Duas pessoas aqui subiam para orar. Quem eram essas pessoas? Pedro e João. O mais interessante, meu irmão, é que Pedro e João, quando você lê os evangelhos, esses homens, eles estão sempre sendo citados. Pedro e João estavam em tudo que Jesus fazia. Não tinha um momento da vida de Jesus que Pedro e João não estivessem com ele. Todas as coisas importantes que Jesus viveu, Pedro e João eram testemunhas oculares, eram coparticipantes daqueles milagres. Jesus vai se manifestar no Monte da Transfiguração, vai ele se transfigurar, vai tomar uma forma realmente de Deus glorificada, né? E a Bíblia diz quem estava lá com ele: Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus, no momento ali que ele estava no jardim, né, era aqueles que ficavam mais próximos de Jesus, era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia fazer certos milagres, por exemplo, quando ele vai entrar na casa de Jairo para curar a filha de Jairo, ele só permitiu entrar 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Eu te pergunto, isso é acepção de pessoas? Se fosse na geração de hoje, mimimi, que toda coisa, é porque me excluíram, é porque não me chamaram. Se não chamaram, tem um motivo. Jesus chamava, ele fez questão, dentro da sala, do quarto, escute só isso aqui, dentro do quarto, tinha muitas pessoas, a menina estava lá morta, e disse: todo mundo, para fora, aqui dentro só o pai da menina, Pedro, Tiago e João. Que privilégio, hein, irmãos? Ele olhar e ver que você não era motivo de atrapalho para aquele milagre acontecer. Sabia que tem muito crente que é motivo de atrapalho para a coisa não acontecer na vida dos outros, que dão palavras que às vezes fecham portas, que às vezes você seria o motivo de bênção, deveria ser essa pessoa que Jesus chama para dizer assim: não, esse pode estar aqui porque essa pessoa vai ajudar nesse processo. Quantos querem ser essa pessoa? Que Jesus possa contar com você, que onde você estiver, você seja motivo de inspiração para a fé de outras pessoas crescerem, que você possa crescer a cada dia, né, sendo participante, coparticipante da obra, do ministério de Jesus na terra. Interessante que Pedro e João aqui, eles estão indo, né, para a hora da oração, ao templo, e a gente às vezes, é bom a gente ter pessoas que comungam da mesma fé que a gente, mas não somente comungam da mesma fé que a gente que comunga da mesma ideia que você tem recebido de Deus, e essas pessoas que servem para ser companhia para você. Amém? Eu pergunto para você, onde estavam os demais discípulos? Eu não estou aqui julgando os demais, eles não estavam na igreja, podia estar lá dentro, eu não estou falando nada, estou apenas perguntando, sabe? Aonde estavam os demais discípulos? Mas perceba que os 2 aqui é citado. Isso também é um questionamento que a gente pode fazer, né? Todos os discípulos andaram com Jesus, nem todos escreveram um livro para inspirar a nossa fé, mas Pedro tem livro escrito, João tem livro escrito. Por quê? Porque eles eram íntimos de Jesus, eles eram coparticipantes da obra de Jesus. Eles não eram apenas, faziam número dentro da igreja, mas eles participavam literalmente da vida de Jesus. E como é bom, irmãos, ter alguém que possa andar junto com a gente, porque o texto diz o seguinte, desciam juntos à hora da oração. Como é bom ter alguém para andar junto com a gente, como é bom ter alguém para apoiar você, porque tudo aquilo que é difícil, naturalmente a gente às vezes é mais tendencioso a esmorecer, sim ou não? Mas quando você tem alguém que anda com você, fala: rapaz, vamos lá, esmorece não é assim? João, ele andava ali com Pedro, ambos iam, para a hora da oração, eles estavam juntos, talvez ali animados,
e como é bom nós termos pessoas que comungam a mesma fé que a gente. Quero falar para você uma coisa. Gente que gosta de orar, sempre vai andar com gente que gosta de orar. Gente que gosta da palavra, sempre vai andar com gente que gosta da palavra. Esse negócio, você vê, falando de tal, tem um discurso na boca, atitude diferente. Pastor, eu gosto muito da igreja, amo a palavra, amo os louvores, amo os irmãos, mas só anda com gente mundana. Condiz com a sua palavra isso? Pedro e João, eles amavam Jesus, eles amavam a palavra, eles amavam a igreja, eles amavam a oração, e isso é provado, eles estavam indo aqui juntos, né, regozijando ao templo, à casa do Senhor. Então nós precisamos compreender, meu irmão, que as nossas companhias revelam muito sobre a nossa vida. Com quem você anda, com quem você divide sua vida, com quem você sabe, quem é o seu melhor amigo, isso fala muito sobre você. Porque se você é de Deus, você vai andar com gente que é de Deus. Se você ama a palavra, você vai andar com gente que ama a palavra também. Se você é de Jesus, a palavra já lança uma interrogação dizendo, pode porventura andar duas pessoas juntas se elas não andarem sempre de acordo? Então, se você é de Deus, você vai andar com quem é de Deus. Eu não estou falando aqui de você não conversar com outras pessoas, estou falando de você dividir a sua vida, de você ser amigo, de você compartilhar a sua vida com pessoas que têm a mesma fé que você. Pedro e João talvez animavam uns aos outros, né? Enquanto eles caminhavam em direção à igreja, eles caminhavam conversando sobre Jesus, e a palavra diz que eles estavam indo para onde aqui no texto? Para a oração. E a oração era onde? No templo. Queridos, hoje a gente vê assim, a quantidade de pregadores na internet, porque todo mundo hoje tem voz, né, na internet, e a quantidade de gente pregando contra a denominação, contra o templo, contra a igreja, que você, para servir a Deus, para ser crente, que você, para ser salvo, você não precisa de igreja nenhuma, você pode ser crente onde você quiser, e pronto, e ponto final. Você é o pastor de si mesmo, você é crente sozinho, e por si só você se basta, acabou, e por aí vai. Essa é a mensagem. Mas Jesus, ele por muitas vezes falava sobre a importância de nós estarmos no templo, na igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele vai defender o templo como casa de Deus, como casa do Pai. Ele vai defender o templo como casa de oração. Ele vai dizer que essa casa será chamada casa de oração. Não transformai essa casa em covil de ladrões e salteadores, mas esse lugar é a casa de meu Pai. E esse lugar é o lugar de nós virmos aqui, compreendendo que esse lugar é sim a casa do Pai. Pastor, mas aí a Bíblia diz, né, aqueles mimimi, a Bíblia diz que não, que a gente... Hoje em dia, nós somos o templo, sim. Mas onde é que nós nos reunimos? Dentro de você? Você é o templo, então todo mundo reúne dentro de você. É assim? Não. Quem mora em nós é o Espírito Santo. Mas para nós nos reunirmos como igreja, nós precisamos ter um lugar. Esse é o lugar que Deus nos entregou, nos deu, abençoou, para que hoje estivéssemos aqui, para engrandecer o nome dEle, para aprender dEle, para receber uma palavra de direção dEle. Esse é o lugar em que Deus separou, e Pedro e João estão nos dando esse exemplo, que a própria igreja primitiva não abandonou esse costume de ir à igreja. Queridos, acredite, daqui a 10, 20, 30 anos, muita coisa vai mudar, e vão se combater mais e mais a igreja, vão se combater mais e mais as denominações, mas o seu coração, se você estiver aqui daqui a 20 anos, quem vai estar? Diga amém. Você permanecerá congregando nesse lugar, adorando a Deus, compreendendo que esse lugar é o lugar que Deus separou para você adorar o nome dEle. Queridos, entenda uma coisa, daqui 20 anos você pode estar aqui sim. Amém? Você vai ser guardado em nome de Jesus. O versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: era trazido um varão que desde o ventre, ele era coxo, o qual todos os dias o colocavam na porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmolas àqueles que estavam entrando. Preste atenção, quero dividir algumas coisas com você aqui. Esse homem era coxo, e a Bíblia diz aqui que ele era coxo desde o ventre.
ele não sabia o que era dar um passo com estabilidade na vida. Ele não sabia o que era caminhar normalmente. E é muito difícil, irmãos, nós rompermos com aquelas condições que nós trazemos do ventre. É muito difícil porque nós nos acomodamos com ela. Nós, desde criança, nós nos acostumamos com ela. Mas eu quero falar para você, Jesus é aquele que rompe, não somente com as condições que você adquire depois, mas Ele também pode romper com aquilo que você talvez nasceu com essa deficiência. Deus pode sim, Jesus pode sim curar você, restaurar você. Tem alguém que crê nessa palavra aqui? Ele não é aquele apenas que soluciona problemas que surgem na nossa vida, mas problemas que já vieram na nossa vida, de repente. O cego de nascença, de João capítulo 9, a Bíblia diz que ele vai dizer: olha, nunca se ouviu, até hoje, até esse exato dia que aconteceu esse fato, nunca se ouviu falar de um homem, ou de alguém, que abrisse os olhos de um cego de nascença. Talvez até alguém foi curado de alguém que perdeu a visão, mas nunca foi curado ninguém que nasceu cego, até hoje. Aí ele fala assim: mas até hoje, porque hoje eu estou aqui, e eu era cego, e agora vejo. As pessoas, meu irmão, olhavam para aquele homem e entendiam, compreendiam, que Jesus havia restaurado a visão dele. Por quê? Porque aquele homem nasceu cego. E eu não sei para quem que eu falo aqui nessa noite. De repente você tem alguma condição que você nasceu assim. Se você se conformar com isso, amém. Deus não vai fazer nada por você. Mas se você colocar isso diante de Deus, para que Jesus cure você, e você crer que Ele possa curar você, não importa se você nasceu ou se você adquiriu depois, a palavra diz que Jesus é aquele que pode todas as coisas. Ele restaurou a saúde desse homem, restaurou a saúde do cego, desse coxo que nasceu, com essa condição. Ele pode também restaurar a nossa vida. Ele pode também restaurar em nós as nossas impossibilidades, que nós nascemos com elas. Então esse homem, ele estava num lugar certo, a porta do templo, mas com a motivação errada. Meus irmãos, entenda uma coisa: é possível você estar aqui na igreja, mas vindo aqui com a motivação errada. Eu pergunto para você: o que te traz aqui na igreja? Faça essa análise dentro de você. O que te traz na igreja? O que traz você a esse lugar? É a esperança de algo acontecer? O que traz você aqui? É somente porque você tem um compromisso aqui, que você não pode faltar? Porque você assumiu um cargo na igreja e por isso você está aqui? Essa motivação, ela é errada. A motivação que deve nos trazer aqui nesse lugar, unicamente, deve ser porque Jesus marcou esse lugar, para o lugar de nós nos encontrarmos aqui como sua igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Nós temos que estar aqui por causa da presença de Jesus aqui. O convite dele à sua igreja, para que estivéssemos aqui, nos reunindo na sua presença, aprendendo dele, aprendendo da sua palavra. Talvez você venha a esse lugar algumas vezes com motivações erradas. Irmãos, não saia da sua casa por motivação errada. Jesus quer você aqui todo culto, mas por causa dele, porque você quer aprender dele. Queridos, enquanto uma pessoa está na igreja por outra razão, se não aprender de Jesus, ela não se firma na igreja. A gente lida muito com isso no dia a dia das pessoas, e você às vezes conversa com pessoas que você está tentando incentivar ele a engrenar na fé, mas você percebe que a motivação dele não é ainda aquela correta. Então ele vem 2 semanas, 3 semanas, passa 1 mês, 3 meses sem vir, ou outras pessoas que até já são da igreja mesmo, de repente não congrega direito, não se firma na fé. E isso acontece muito. Por quê? Porque a motivação que traz a pessoa aqui não é a correta.
Mas no dia que a pessoa entende, ela quer vir para cá para conhecer de Jesus, ela não vem aqui porque para agradar o pastor, ou porque tem um compromisso aqui, mas ela vem para cá porque ela sabe que esse lugar é um lugar que ela vai receber de Deus aqui, ela vai crescer nesse lugar. Toda pessoa, meu irmão, que ela começa a querer crescer na fé, ela começa a querer aprender da fé, ela vem para a igreja pelo motivo correto. E ela deixa de vir para esse lugar apenas por causa de outros motivos que não sejam Jesus. Isso é tão verdade sobre a vida desse homem, que a Bíblia diz aí que ele estava na porta, mas ele não entrava. Você entende isso? Esse homem estava na porta do templo, mas ele não entrava. E por que ele não entrava? Porque a motivação que trazia ele não era o culto. A motivação que trazia ele não era participar do culto. A motivação que trazia ele era receber esmola. Quantas pessoas dentro da igreja que está dentro aqui fisicamente, mas espiritualmente está lá na porta. Por quê? Porque a pessoa está aqui dentro, mas ele não está aqui para participar do culto, mas para receber uma esmola. Sabe aquela pessoa que não compreende que é filho? Porque a Bíblia diz que você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. E a palavra diz que esse homem, ele ficava lá fora por quê? Porque o que ele queria não era as bênçãos derramadas dentro do culto. O que ele queria era as esmolas jogadas lá na porta. Meu irmão, não seja um mendigo espiritual. Você é filho de Deus. Você vai herdar um céu de glória. Você não pode ser um mendigo aqui na terra, espiritualmente falando, mais ainda. Deus, ele chamou você para você te colocar nessa posição de filho. Esse homem, ele estava a um passo, se você olhar, ele estava a um passo de colocar o pé dentro da igreja, do templo. Ele estava a um passo da sua salvação, mas ele não dava esse passo. Olha que coisa interessante. Meu irmão, para você passar uma porta, um passo basta, você passa a porta. Amém? Mas mesmo assim, ele estava na porta, e a Bíblia diz que ele não dava esse passo. Ele era coxo, mas ele ouvia, ele via, ele sentia. Ele era coxo, mas ele não era aleijado. Sabe o que é coxo? É aquela pessoa que tem um membro maior do que o outro, que anda, hoje, né, tem aquelas botas ortopédicas, não sei como é que fala, acho que é isso, né? Que tem um salto desse tamanho, que compensa essa altura, e a pessoa consegue caminhar normalmente. Mas ele era coxo, e ele faz dessa condição que ele nasce, uma situação para que ele se anule nas demais coisas que ele tinha, que era boa. Ele ouvia, ele poderia entrar para dentro da igreja, sentar no banco e ouvir a palavra, ele ouvia. As suas mãos podiam tocar as pessoas, ele podia abraçar alguém, ele podia conversar com as pessoas, mas ele se anula. Esses dias nasceu uma criança de uma certa pessoa, e ela nasceu com membros a mais no corpo. Ela falou: pastor, já fez a cirurgia, graças a Deus, já está tudo certinho. E a minha esposa falava que uma outra pessoa tinha uma criança também, que tinha um membro a mais no corpo, né? Acho que é um dedinho, não sei. E a mãe não queria tirar, porque futuramente queria aposentar o filho. Olha que mentalidade o ser humano tem, irmãos. A pessoa anula o resto do corpo todinho, por causa do... Acho que não podia aposentar não, que tem um dedo a mais, né? Se fosse a menos, vai, né? Brincadeiras à parte, né? Não vou nem brincar com isso não, né? Mas, preste atenção. Deixa eu ver o foco dos irmãos agora. Mas entenda uma coisa.
A gente vê pessoas que se anulam, irmãos. Esse homem, ele não era cego, ele não era surdo, ele podia andar, por mais com dificuldade, ele podia andar. Mas a palavra fala que ele ficava na porta, mendigando. E eu não sou mendigo não, graças a Deus, mas eu imagino que é uma das piores coisas que existe no mundo, é você ser mendigo. Porque o mendigo é aquela pessoa que é invisível. Todo mundo passa e ninguém vê. E não tem coisa pior no mundo do que você não ser notado. Esse homem tinha essa mentalidade. E a Bíblia diz que ele ficava ali, e eu creio que esse era o pensamento dele, um pensamento meu aqui, tá? Digo eu, não a Bíblia. Eu penso que ele pensava assim: se eu entrar para dentro do culto, eu perco as esmolas aqui fora. E não é assim que muitas pessoas pensam. Tem gente que às vezes está numa certa condição, ele sabe, mas se eu me converter, eu perco isso aqui. Conheço pessoas que não se casam, porque se casar perde a pensão. Vive no pecado, se Jesus voltar fica, mas diz: eu não posso casar, porque se eu casar eu perco aquela pensão que eu tenho. Então, não se relacione com ninguém. Glória a Deus. Nós precisamos, queridos, colocar a nossa vida no altar do Senhor. A porta aqui fala de alguém que não está dentro nem fora. Escute só, a porta fala de alguém que não está dentro nem fora. Ele nem estava desfrutando das coisas lá fora e também não estava dentro do templo. Ele estava na porta. Ele não estava lá fora correndo, brincando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Ele não estava, ele ficava preso na porta. Ele nem ia viver a vida lá fora e nem entrava para dentro do ambiente do templo para desfrutar do culto. A porta é esse lugar, meu irmão, de passagem. Porta não é lugar para você ficar. Porta, a gente tem até um ditado que fala que porteiro morreu pisado, né? Porta não é lugar de você ficar. Porta é um lugar de passagem. Nós precisamos compreender isso, porque a porta, ela é esse instrumento que nos tira de um ambiente e nos leva para outro ambiente. Eu acho que duas pessoas entenderam. A porta é o instrumento que tira você de um ambiente e leva você para outro ambiente. Você sabia que hoje você pode entrar por uma porta que tira você de um ambiente para outro ambiente? Ninguém crê nessa palavra? Fora da porta era uma realidade, mas dentro era outra realidade. Eu quero falar lá fora, meu irmão. Não é a mesma coisa que aqui dentro. Lá fora não pode ser a mesma coisa que dentro da sua casa. Se a nossa casa é igual lá fora no mundo, está errado. Porque a porta da nossa casa deve dividir esse ambiente. No mundo pode ser assim, mas aqui dentro da minha casa não é assim. Aqui dentro da minha casa reina o Senhor, reina a palavra, reina o louvor, reina essa vida que o mundo não conhece, mas aqui dentro da minha casa é diferente. A sua vida como cristão deve ter essa diferenciação. A porta da sua casa, a porta lá do seu portão da sua casa, deve ser esse ambiente de separação do mundo para o ambiente da sua casa. Essa igreja lá fora pode ter os costumes que eles tiveram lá fora. Aqui dentro, aquela porta ali divide o ambiente. Porque muitas vezes você vê as pessoas querendo fazer parte do ambiente, mas com a perspectiva daquilo que vive lá fora. Entenda uma coisa, cada lugar tem o seu valor. Os valores do mundo são um, os valores da igreja são outros. Você quer viver os valores de qual? Da igreja ou do mundo? Se adeque aos valores que você quer viver. Então a Bíblia diz aí que ele ficava na porta, ele não entrava, não saía. Então, eu
quero crer que hoje o Senhor chama você para você sair da porta que de repente você possa estar, para que você saia desse lugar de passagem e entre. Porque o pai do filho pródigo, a Bíblia diz que ele estava insistindo com o filho, e o filho chegou na porta da casa e disse: não vou entrar, porque estava zangadinho, magoadinho com o irmão, e não vou entrar. E aí ficou lá fora, e o pai lá insistindo: filho, se eu ficar aqui fora, vai perder a festa. Irmão, não perca a festa, nem aqui, nem a do céu. Porque a vida de muita gente não tem sabor, não tem graça, porque é o tempo todo na porta. Não vou entrar, porque diz, por causa daquilo, você perde a parte boa da vida. E aí, de por cima, vai perder a festa maior, que é a festa, as bodas do Cordeiro, que você vai poder chegar lá no céu e ser servido por Jesus, pelos anjos, poder sentar à mesa com o Senhor. Então, o pai do filho pródigo, ele fica na porta insistindo com o filho para que o filho entrasse. A Bíblia fala que as 10 virgens, quando elas chegaram, a porta já havia se fechado e elas ficaram de fora. Por quê? Porque a porta, ela separa um ambiente do outro. E eu quero falar que há uma porta espiritual sobre a nossa vida. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e será salvo. Há uma porta espiritual sobre nós e nós precisamos entrar sobre ela, ou por ela. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, disse Jesus. Se alguém entrar, não é ficar na porta, mas é entrar. Glória a Deus. Pedro e João estavam indo para a oração, para dentro do templo. Isso fica claro no versículo 3, quando eles dizem que Pedro e João iam entrando no templo, e o homem pediu então a eles uma esmola. Note que Pedro e João, ele não foi Pedro e João que viu o homem. Olha só isso aqui, presta atenção. Não foi Pedro e João que viu esse homem, foi o homem que viu eles. Foi o que eu falei agora há pouco para você. Esse homem, irmãos, era aquela pessoa que, por ele mesmo se anular e se colocar numa posição de mendigo, ele se torna alguém invisível. As pessoas passam por ele na porta do templo e elas não notavam aquele homem, como acontece até nos dias de hoje. Quantas pessoas invisíveis que não tem nas ruas. Quando você vê alguém importante, olha lá fulano, não é? Você vê de longe. Alguém que é conhecido seu, um familiar seu. De longe você vê a pessoa e nota a pessoa, mas quando a gente vê alguém que é assim, como esse homem, nós parece que não vemos. Parece que somos cegos. E assim foi também com esse homem, e você compreenda que isso não é coisa do nosso tempo. Irmãos, eu não gosto de pregadores que ficam falando assim, parece que tem certas coisas que parece que é apenas do nosso tempo. Não, o nosso tempo, as coisas apenas aumentaram de volume. Porque todo pecado existe desde o começo do ser humano na terra. Porque a igreja hoje, porque a igreja hoje está só aumentando algumas coisas, mas sempre teve. Começa lá com o discípulo de Jesus. Um era traíra, vendeu Jesus. Aqui você vê o quê? A igreja que vai chegando na porta da igreja para adorar a Deus, mas não nota o seu semelhante. A igreja que vai chegando toda alegre para dizer vou cultuar a Deus, mas na porta do templo tinha alguém que precisava ser notado e ninguém conseguiu ver. Aquele homem foi que viu ele, diz o texto aí, e a Bíblia fala que ele foi que chamou a atenção de Pedro e João. E nós às vezes chegamos no culto focados, ou saímos de casa focados para ir à igreja, e nós não notamos as pessoas caídas pelo caminho. Diga a Deus, tem misericórdia de mim, porque é nós. Quantas vezes por nós estarmos indo para o ambiente do culto, talvez alguém precisava de nós. Eu quero falar para você uma coisa, entenda algo. Eu sei, irmãos,
Não é possível nós ajudarmos todas as pessoas que nos pedem ajuda. É impossível, nós não temos condição de ajudar todo mundo. Mas há algumas pessoas específicas que Deus coloca na sua vida para você ajudar essa pessoa. Você parou para entender que esse homem era coxo desde o seu nascimento? Entenda uma coisa: Jesus passou na terra e não curou esse homem. Jesus entrou no templo, com certeza, irmãos, escute isso aqui, com certeza Jesus bateu de frente com esse homem algumas vezes, porque a Bíblia fala que ele ia também orar no templo. E quantas vezes Jesus entrou na igreja, viu aquele homem e não curou ele? Por quê? Porque tem coisa que não é para Deus fazer, é para você fazer, é para a igreja fazer. O propósito não era Jesus, era Pedro e João orar por aquele homem para que ele fosse curado. Tem coisa que não é para Deus faz, não, é Deus me usa para fazer. Será que está alguém entendendo essa palavra? Pedro e João, diz a palavra, fitando os olhos nele, disseram ao homem: olha para nós. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que as pessoas vão ver ao olhar para você? Se você falar assim, olha para mim, o que elas vão ver ao olhar para você? Será que elas vão ver um servo de Deus, uma serva de Deus? Quando a Bíblia diz que ele viu Pedro e João, não está falando que esse homem olhou para eles assim, ficou: ei João, Pedro, vem cá, não. Falando que ele percebeu. Ao contrário de que Pedro e João não percebeu ele, mas ele percebeu que Pedro e João estavam chegando. Sabe, aquele olhar assim por acaso. Talvez apenas pensava em pedir-lhe algumas moedas, como foi o caso que ele fez aqui. E essa pessoa, irmãos, esse homem era essa pessoa, que ele não esperava a atenção das pessoas. Olhe para cá, escute isso aqui. Ele não esperava que ninguém parasse ali e conversasse com ele, apenas que as pessoas jogassem ali alguma esmola para ele. Ele não tinha essa expectativa de que seria visto, seria importante. Mas aí vem a igreja para adorar a Deus. Mas aí vem entrando agora no templo a igreja para adorar o Senhor. E se espera naturalmente que a igreja seja diferente do mundo. Se espera naturalmente que a igreja faça diferente do mundo. Pedro e João pararam e deram atenção àquele homem. Talvez seja a coisa que ele nunca tinha ganhado na vida. Talvez tivesse ganhado alguma esmola grande, mas talvez ninguém nunca tivesse parado ali para olhar nos olhos dele e dizer: você é um ser humano, nós paramos por sua causa. Então, a Bíblia diz que ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Vou dizer de novo, a Bíblia diz que ele olhou para os discípulos esperando receber alguma coisa. Eu quero falar para você, entenda algo: o mundo espera algo da igreja. O mundo espera algo de nós, irmãos. O mundo espera algo diferente daquilo que é praticado lá. Acredite, a partir do momento que as pessoas elas sabem que você é discípulo de Jesus, elas esperam algo diferente da sua vida. Elas esperam algo diferente de você. Será que você é discípulo de Jesus? Entenda, as pessoas esperam algo diferente de você. Elas esperam uma postura diferente de você. Elas esperam palavras diferentes na sua boca. Elas esperam uma maneira diferente de tratar os outros. Elas esperam algo diferente na sua vida, porque elas sabem que você andou com Jesus. Elas sabem que você se diz discípulo de Jesus. Então elas esperam naturalmente algo diferente da sua vida. Sabe, nós precisamos guardar isso dentro de nós, para que não sejamos apenas alguém com o nome de igreja, mas da mesma forma do mundo. A palavra é bem clara, diz: ele olhou para os discípulos esperando receber deles alguma coisa. Você pode olhar para alguém perto de você e diga assim: o mundo espera algo de você.
Acredite, irmãos, a partir desse momento, que as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus, elas esperam algo diferente de nós. Porque esse foi o ensinamento de Jesus. Jesus disse o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Ou seja, se vocês agirem da mesma forma que o mundo age, se a forma de praticar a justiça de vocês for a mesma coisa que o mundo faz, vocês nunca vão conhecer o reino dos céus. Por quê? Porque espera-se naturalmente daquele que serve a Deus seja diferente. Por quê, irmãos? Porque nós temos o que o mundo não tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora em nós. Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito que ele nos deu, ele mora em nós. A palavra é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas a igreja tem, porque ele reside, ele mora dentro de você. Se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos naturalmente entregar algo diferente para o mundo. Versículo 6, Pedro vai dizer, não tenho, aquele versículo tão conhecido, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eu quero perguntar para você, o que você tem? Que se alguém te parasse hoje, você poderia ofertar para ela. Porque Pedro aqui, note uma coisa, Pedro aqui não deu esmola porque ele não tinha. Ele não está falando que o crente não tem que ajudar os outros, tem só que orar. Não, não é isso. Ele é bem claro a dizer, o que tu está pedindo eu não posso te dar porque eu não tenho. Só podemos dar aquilo que temos. A palavra dele é, o que você quer eu não posso te dar, mas eu posso te dar o que eu tenho. Você quer? Quero. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas eles doaram aquilo que eles tinham. O que você tem? O que nós temos como igreja? De repente, se esse fosse hoje, se fosse conosco hoje esse fato, irmãos, como que terminaria esse diálogo? Será que você falaria assim, não tenho prata, não tenho ouro e não sei orar também? Tem uns crentes que é assim, pastor, eu não sei orar ainda não. Todo mundo sabe orar, irmão. Talvez você não é habituado a falar em público, a falar no microfone, mas você sabe orar. O que é orar? É falar com Deus do seu jeito. Deus ouve uma criança, por que não ouve você? Então, eles, se fôssemos nós, talvez hoje, o que nós diríamos, para esse homem? É isso que me pesa a minha memória, a minha consciência, irmãos. Se fosse eu, o que eu falei para esse homem? Será que eu não teria nada para dar para ele? Ou será que eu ia dar apenas dinheiro para ele? Será que eu iria notar ele? Será que eu iria perceber ele? Porque esse deve ser o questionamento que nós temos que nos fazer. Mas você e eu, se estivermos numa situação que temos com que ajudar, precisamos ajudar. Enfie a mão no seu bolso e ajude. Jesus disse, dai àquele que te pede. Não disse, julgue se ele merece, diz, dai. Sabia que nós somos ruins às vezes por causa disso? Antes de ajudar, nós queremos julgar se a pessoa merece ou não. Não é? Vou pensar aqui, rapaz, será que ele merece? Esse dia para trás eu via bebendo cachaça bem acolá. Não, vou dar não. Nós começamos a querer julgar para depois ajudar. Obviamente, você não vai dar dinheiro para uma pessoa que é alcoólatra, mas você pode pagar comida para ela se ela quiser te pedir comida. Mas a palavra de Deus diz que eles não ajudaram porque não tinha. Mas se eles tivessem, eles deveriam ter ajudado. Deve ser essa compreensão da igreja hoje. Devemos ajudar tanto, se pudermos, ajudar alguém financeiramente, ajudando essa pessoa, como também devemos ajudar orando por essa pessoa. Pastor, mas talvez nunca alguém vai ser curado pela minha oração. Deus, você não sabe. Tem um testemunho do pastor Kennedy Hagin, americano, que ele fala, ele foi um grande, um grande pastor, o seu filho também, e
um grande evangelista, né? Ganhou tantas almas para Jesus. E ele se converteu pela oração de uma senhora na cama do hospital. Ele se tornou um pregador internacional, pregava o mundo todo, viajava o mundo todo, e quem ganhou aquele homem para Cristo foi uma senhorinha na cama de um hospital que orou por ele. De repente você vai orar por alguém que vai ser uma explosão na mão de Deus daqui uns dias, irmãos. De repente você vai orar por alguém que vai ser alguém que Deus vai levantar nessa nação. Então não tenha medo. Deus pode não fazer? Pode. Deus pode fazer da forma que Ele quer também? Pode. Mas seu papel aqui é orar. Deus pode não fazer agora, pode fazer daqui a um mês. Qual o papel da gente? É orar por alguém que precisa. Então a palavra vai dizer o quê? Que eles tomaram aquele homem pela mão. Glória a Deus. Tomaram aquele homem pela mão e o levantou. E logo ele se firmou sobre os seus pés. Ficou de pé. Sabe, eu acho interessante isso aqui, porque não trata-se apenas da unção de levantar o coxo. Não é apenas isso, mas o contato que a igreja tem que ter com o perdido, com o pecador. Você vê que Pedro não falou assim: ei, levanta aí. Aí vem a unção de Deus, né? Tem crente que fantasia tudo, né, irmãos? Acha que tudo na base da mágica. Está assim muito filme da Marvel, né? Super-herói. Efeitos especiais. E Deus trabalha de forma simples. Olha, ele orou pelo homem, mas o homem não conseguiu levantar. Eles pegaram na mão dele, levantaram aquele homem. Por quê? Porque é esse contato da igreja com o caído que necessita haver. Esse contato da igreja com aquele que está caído é necessário acontecer, porque isso fará bem não é só para ele, não, para você também. E a palavra vai dizer, irmãos, que eles levantaram aquele homem. E o que mais agrada a Deus, eu creio, que é esse contato da igreja com aquele que precisa. Esse toque de cura, de restauração, essa palavra que alguém precisa receber, esse olhar nos olhos que você tem que às vezes olhar na vida de alguém e dar àquela pessoa, sabe, um significado, uma importância. Então, a palavra diz, para encerrar no versículo 8, que saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. De repente, aquele homem que não sabia andar, que era coxo, agora está de pé, saltando, pulando, glorificando a Deus dentro da igreja. Aquilo que ele nunca tinha feito antes, ele entrou agora para dentro da igreja. Aquilo que ele não conhecia, o ambiente do culto, ele está dentro da igreja. Porque o mais importante é isso. Não é apenas que ele foi curado, mas que quando ele foi curado, ele não correu para fora, para o mundo, mas ele entrou para dentro da igreja para glorificar o nome do Senhor. O momento que ele recebe a cura, que ele fica de pé, ele corre para dentro do templo. Meus irmãos, nós precisamos ajudar pessoas a entrar. Parar de julgar menos, parar de falar muito, sabe? E ajudar mais as pessoas. Somos mestres em dar opinião, criticar, e somos fraquíssimos em ajudar. Eu quero falar para você que o principal propósito de Deus não ter te levado ainda é porque Ele quer usar você para conseguir chamar outras pessoas também para a salvação. Você está aqui ainda porque Deus poderia converteu, mata, vem para cá para o céu, não era? Para não correr risco de desviar, não era assim? Mas Deus deixa a gente aqui para nós aprendermos a amar, aprendermos a dividir essa fé que nós recebemos, compartilhar melhor essa fé que nós recebemos e levar outras pessoas a crer nesse Deus que nós cremos. E a Bíblia diz que todos do povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola na porta formosa, e ficaram cheios de pasmos, de assombro pelo que acontecera. Quero finalizar dizendo para você
Toda impossibilidade hoje pode ser uma razão para um grande testemunho amanhã. Guarde isso no seu coração. Toda impossibilidade hoje na nossa vida pode ser apenas uma razão para um grande testemunho de Deus na nossa vida amanhã, em nome de Jesus.